precisava de um teste, né, com um clube da Série A, que talvez o Carioca ainda não fosse um parâmetro para avaliar o time. Queria a tua avaliação de hoje. Também te pedi para comentar a estreia do Berrio, né? Foi pouco tempo em campo, não foi tanto, mas já fez um gol, então um começo bom para ele, né? Boa noite. Então, sem dúvida alguma, a gente pensava em utilizar o jogo de hoje para traçar e ver como que a gente se encontrava. A equipe do Grêmio, apesar de a gente ter enfrentado jogadores que estavam sem ritmo, né? Tão ritmo assim como o time A, vamos dizer assim, mostrou muita qualidade, organização, parabenizar até o professor Alexandre Mendes. E acredito que colocou a gente à prova, sem dúvida alguma a gente vai tirar lições dessa partida. E em relação ao Berrio, estrela muito grande, sem dúvida alguma, estrear com uma vitória, apesar de 30 e poucos minutos em campo, a gente percebeu uma doação muito grande. É lógico que ele ainda se encontra longe da forma ideal e o entrosamento vem com o tempo, mas uma estreia, acredito que tenha sido uma atuação constante. Depois a gente fez uma troquinha ali, fizemos com 2 linhas de 4 e ele acabou tendo um pouquinho mais de tranquilidade para jogar ao lado do Guerreiro. Zé, boa noite. Boa noite. O Flamengo é um dos times que mais contratou para a temporada e as contratações estão jogando, a torcida está gostando, estão dando resultado. Mantém o 100% de aproveitamento na temporada com essa vitória. O time vem embalado para o Clássico aí no final de semana contra o Botafogo? Olha, não sei nem se a gente contratou tanto assim. A gente tinha como previsão de reforço para esse ano exatamente 4 ou 5 jogadores. E, na verdade, acabou acontecendo também a oportunidade de mercado com o Conca, né? E acredito que, dentro do planejamento que foi traçado com a direção, com o departamento de futebol, a gente conseguiu se esforçar bem. Lógico que uma equipe demanda tempo de entrosamento, às vezes 1, 2 peças já faz uma diferença muito grande, e agora tentar dar ritmo, condicioná-los o melhor possível, porque a gente está exatamente um mês da estreia da Libertadores, e a gente tem que utilizar muito bem esse mês para que a gente chegue muito forte no primeiro confronto da Libertadores. Mas não esquecendo do Carioca, que é um objetivo nosso também, e a Primeira Liga faz parte também do projeto nosso de estar forte nas competições todas que iremos estar. Para 20 e poucos dias de trabalho, a gente vem numa boa sequência. São 4 jogos, o terceiro, se eu não me engano, que a gente não leva gol, é uma meta importante para todos nós. Hoje, então, alguns aspectos que precisamos reiterar e fortalecer, mas eu acho que é um bom início para uma equipe que pensa grande na temporada. Zé, aqui no meio. Boa noite. Boa noite. Você, com o time encaminhado, com a classificação encaminhada, você pensa em poupar algumas peças no Clássico? Ou é mais uma vez com a força máxima, até mesmo para o Flamengo assegurar a primeira colocação da chave? Olha, ainda não tem uma definição 100%, já tem uma ideia de como a gente vai enfrentar o Botafogo no domingo, mas 100% ainda não tenho formatado a ideia. Temos que, mais uma vez, levar em consideração o desgaste desses 24, 25 dias de trabalho, para que a gente possa, todo mundo, o maior tempo possível na temporada disponível, e também oportunizar algumas peças que chegaram há pouco tempo e que precisam realmente ganhar ritmo. Mas, a princípio, a gente vai com a força máxima, aquilo que a gente tiver de melhor e aquilo que a gente entenda que possa ser um time ideal para enfrentar um grande adversário como o Botafogo. Boa noite, Zé. Boa noite. A gente começou com o Rômulo ali, ele até falou que em um determinado momento precisou conversar com o Berrio por essa questão de puxar muito o contra-ataque em velocidade e o time ficar até para trás ali. É exatamente isso que você espera dele, jogando ali aberto pela direita, disputando posição com o Mancoejo. É isso que tende a ser agora daqui para frente no Carioca. E também sobre a mudança dele ali, né? Que ele começou errando alguns passes e aí depois foi lá, fez o gol, mudou a reação da torcida.
O gol foi um lance de oportunismo dele, estava bem colocado, acabou antecipando o zagueiro, mas a gente não pode comentar toda a sua atuação dele apenas pelo lance. Importante fazer o gol para dar confiança para ele, chegar num clube, num país novo e conseguir, numa estreia com 8, 10 dias de país, né, de Brasil, conseguir fazer uma estreia, fazer um gol importante para a gente é muito bom e acredito que também dê confiança para a continuidade. Mas, logicamente, que eu pedi para ele entrar fazendo ali o corredor, mas sabia da dificuldade dele, até na questão física, de estar preparado para ocupar aquela faixa. O Grêmio, inteligentemente, começou a explorar, trouxe o Fernandinho para o lado esquerdo, e com o apoio do Cortez começou a ter espaço. Então, a gente preferiu fazer um 4-4-2, trazendo o Arão um pouco mais próximo ali, para fazer a cobertura, centralizando o Rômulo, e dando uma função um pouquinho diferente para o Gabriel, que era fechar um pouquinho mais por dentro, né? Enquanto o Diego, o Berrio e o Paulo davam uma característica mais de um 4-3-3. Depois, no finalzinho, já com o Diego amarelado e final de jogo, a gente abriu mão dele para a gente abrir uma segunda linha de 4 ali e poder deixar ele jogando onde ele pode jogar também. Eu vejo o Berrio jogando ou aberto pelo lado direito, ou então por dentro, jogando numa situação de segundo atacante, até meio primeiro. Enfim, conhecê-lo melhor, saber onde ele pode render melhor e, com isso, também criar uma versatilidade da equipe, o que eu acho importante, já que é um jogador com muito potencial físico e se ele realmente se condicionar e se entrosar quanto antes, a gente, com certeza, vai ter uma arma com ele. Zé, tudo bem? Muito bem. Queria que você falasse da adaptação do Trauco. Com a saída do Jorge, havia muita dúvida de como ele ia se adaptar no time, porque era um jogador importante que estava deixando a posição, e ele hoje deu mais uma assistência importante, está se firmando bem no Flamengo. E sobre... o Flamengo tem muitos estrangeiros, né? E tem um limite de 5 para relacionar. Queria saber se você pretende fazer um rodízio dos próximos jogos. Na verdade, começar pelo Trauco me chamou a atenção, também a rápida adaptação dele. Existem jogadores que precisam um pouco mais de tempo, né, de adaptar-se. Ele rapidamente se entrosou com a equipe abraçou ele também, e me chama a atenção a personalidade, como ele chegou, realmente quase que preparado para assumir a posição, e é uma felicidade contar com ele, e eu espero que a chegada do René também eleve ainda mais o nível dele, porque o René também é um grande jogador. E como o Trauco, além disso, também deve sair para as convocatórias do Peru, a gente rapidamente buscamos um jogador que se manter o nosso nível ali pelo lado. Em relação ao estrangeiro, o Donati teve uma dificuldade nos primeiros dias, né? Ele teve uma dificuldade na questão física mesmo, teve um pequeno desconforto, ficou 4 dias atrasado na preparação, e a gente acabou optando por deixá-lo de fora, porque temos um compromisso lá com o nosso Sub-20 amanhã. Ele vai ganhar um ritmo de jogo, porque acredito que ele ganhando ritmo de jogo, a gente pensa assim em utilizá-lo, porque é um jogador experiente, conhece bem o jogo sul-americano, e do nosso objetivo é, nesse último mês que tem de preparação, a gente condicioná-los o quanto antes para ele estar na sua melhor forma. É um limite que o regulamento nos impõe, então, na verdade, não sei se seria um rodízio, mas avaliar caso a caso, e acredito que eles também entendam essa situação, mas vamos pensar primeiro no Botafogo e depois a gente vê o que vai acontecer na sequência. Primeiramente, boa noite. Boa noite. E agradecer também pelo seu trabalho. O Flamengo vinha de alguns momentos difíceis, questão de troca de técnicos, e aí você veio com a sua humildade, conquistando os jogadores, conquistando os torcedores. Isso é muito importante. E outra pergunta, passou na sua cabeça algum momento achando que o jogo seria muito fácil, já que o Flamengo veio com todos os seus jogadores base, viu jogadores então que está disputando o Carioca, e o time adversário veio com todos praticamente jogadores reservas e também o técnico. Eu queria que você falasse dessa situação, por favor. Obrigado pelas palavras iniciais. Na verdade, essa seria, se fosse nossa preocupação,
em passar os atletas, o jogo seria realmente difícil. Eu acredito que qualquer grande clube, Flamengo, Atlético, Corinthians, São Paulo e o Grêmio, que é um grande clube, para jogar no seu plantel, os atletas têm que ter uma qualidade acima. E o Grêmio mostrou isso hoje, né? Mostrou a organização bem definida, a proposta de jogo, com 3 jogadores muito rápidos à frente, Bolanhos, Fernandinho e Everton. Um trio de ataque desse não é qualquer equipe que tem. E conseguiu, na proposta de jogar um pouco mais recuado, dificultar bastante a gente. Não seria nada demais se o jogo terminasse empatado. Então, penso que essa preocupação nossa atingiu em cheio nossos atletas, porque entenderam que essa partida tinha uma importância vital para a gente, de continuidade, de afirmação de trabalho, de entender onde que a gente pode melhorar, porque com grandes jogos que a gente faz uma avaliação mais específica de em que nível a gente está, em que momento a gente se encontra. Então, o Flamengo fez questão de trazer todos os seus atletas, aquilo que tem de melhor, porque entendia que na preparação que nós fizemos lá atrás, começamos a fazer em outubro, novembro, a gente entendia que os primeiros jogos seriam importantes para isso. Fico feliz que os atletas tenham entendido isso. Eu vi eles se cobrando bastante no jogo, muito atento. A concentração era me preocupava e fizeram de forma perfeita. E conseguimos uma vitória que, no meu modo de ver, foi merecida, mas muito dura. Então, agora é seguir pelo Carioca e na semana que vem dar continuidade também à Primeira Liga com o jogo contra o América Mineiro. Professor, boa noite. Boa noite. Mais uma vez o Flamengo aqui em Brasília. 2016 foi também a casa do Flamengo. Quinta-feira que vem, jogo válido também pela Primeira Liga, Flamengo e América, lá no Bezerrão, estádio da cidade satélite do Gama, estádio mais acanhado, porém muito charmoso. O gramado está igual, até melhor do que o do Estádio Nacional. Queria que o senhor deixasse o convite para a galera flamenguista, quem gosta de futebol realmente, comparecer no estádio Bezerrão no Gama, que é uma cidade satélite aqui de Brasília. Bem, uma satisfação sempre estar aqui, sempre muito bem recebido. Com certeza teremos uma partida tão difícil quanto o América Mineiro, que o professor Anderson vem fazendo uma plataforma de jogo interessante, com 5-4-1, jogando bem para frente, apesar dos 5 homens que compõem a linha defensiva deles. Com certeza buscar, já que empataram o primeiro jogo, terá que buscar a vitória contra a gente. Ontem, quando chegamos, 3 componentes da nossa delegação foram até o estado do Gama verificar as condições e, felizmente, trouxeram as informações muito boas em relação ao estádio, ao gramado, às instalações, o que, para nós que trabalhamos com futebol, é sempre muito importante. Os nossos atletas em uma condição boa de atuação. Então, tenho certeza que, às vezes, que aqui a torcida nos elogiou bastante. A gente espera que a torcida rubro-negra que mora aqui em Brasília ou que mora próximo possa nos prestigiar e empurrar nossa equipe para mais uma vitória. Obrigado, Zé. Boa noite a todos. Obrigado, gente.